Olá, querido, querida, que bênção, que bom estarmos de volta para a nossa aula. Olha, hoje nós vamos de fato iniciar aqui a nossa, vou dizer assim, de maneira oficial, a nossa primeira aula de teísmo à doutrina de Deus. Nós já fizemos uma introdução na última quinta-feira, mas hoje de fato é a nossa primeira aula. E a pergunta é: quem é Deus para você? Se nós fizéssemos essa pergunta para várias pessoas, com certeza obteríamos várias respostas diferentes. Alguns diriam, não, Deus é o Salvador, Deus é o juiz, não, Deus é o grande rei, Deus é o Criador. Tudo isso é verdade. Outros mais espiritualizados talvez diriam assim, não, Deus é o meu grande amigo. Mas de fato, quem é o Deus que a Bíblia apresenta? Que Deus é esse? Como nós podemos conhecer esse Deus? Como nós podemos nos relacionar de fato com esse Deus? Colega de trabalho, ele disse que ele tem percebido que muitas pessoas têm criado deuses particulares. Cada um tem um Deus que merece, um Deus que quer acreditar. O que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes nós criamos um Deus na nossa mente, criamos um Deus na nossa cabeça, um Deus que apoia as nossas ações, que apoia as nossas atitudes. Então muitas pessoas estão fazendo isso, sabe o quê? Adaptando Deus às suas necessidades, adaptando Deus à sua vida e não adaptando a vida delas a Deus. A grande verdade bíblica é que se nós quisermos manter um relacionamento real com Deus, se nós quisermos ser pessoas sinceras com Deus, nós precisamos adaptar a nossa vida a Ele, à vontade dEle, ao que Ele ensina, aos princípios dEle. Irmãos, entenda uma coisa, os princípios de Deus são eternos, os princípios não mudam nunca. Então Deus, ele é um Deus de princípio. Aquilo que Deus enxergava como erro lá na época do Jardim do Éden, lá na época de Noé, ainda permanece sendo erro hoje, em 2021. Tá? Então nós precisamos entender, muitas pessoas estão atualizando Deus de maneira que aquilo que era pecado lá atrás, hoje não é mais. E é tido, não, isso é muita religiosidade. E aí nós estamos criando uma nova Bíblia, nós estamos criando um Deus diferente do Deus apresentado nas Escrituras. E o nosso foco, o foco desse estudo aqui, dessa matéria, é mostrar para você os atributos, a personalidade, o ser Deus, de fato, como a Bíblia diz. Olha, eu te falo, desde a época de Jesus, as pessoas já queriam atualizar, adaptar Jesus ao seu contexto de vida. Não sei se você vai lembrar, mas uma vez Jesus fez um discurso, uma pregação tão dura, que a Bíblia diz que a multidão, ouvindo o que Jesus estava dizendo, começaram a sair. Eles não concordaram com aquilo que Jesus estava pregando. Eles não concordaram com aquilo que Jesus estava ensinando. Olha, uma lição prática para a gente. Para você que é estudante, que é pregador, que vai ser, entenda algo. As pessoas nunca irão concordar conosco 100%. As pessoas nunca irão concordar conosco plenamente, principalmente quando o nosso discurso estiver indo, confrontando, combatendo os seus argumentos pessoais. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, olha, vocês também não querem ir embora? Pode ir, porque o meu discurso não vai ser mudado, irmãos. Nós não devemos mudar a palavra para adaptar ao ouvido de ninguém, para adaptar ao gosto dos ouvintes. Deus é Deus e pronto. Deus é o Deus da Bíblia. Acabou. Queira ou não, goste ou não. Isso agora, a partir do momento que eu decido caminhar com esse Deus, olha, irmãos, entenda algo, vamos ser maduros aqui. Você vai continuar tendo as suas opiniões. Não importa que grau seja o teu nível de intimidade com Deus, as suas opiniões continuam valendo. Valendo no sentido de que você continua tendo. Aí você tem que escolher, optar pelas suas opiniões, pelos seus pensamentos, ou decidir viver, levar a sua vida, tomar as suas decisões baseadas nos princípios de Deus, nos ensinamentos da palavra. Olha, presta atenção, se você tem dificuldade em ouvir o que a Bíblia diz, você deveria se preocupar um pouquinho com a tua salvação, porque Jesus disse que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus não tem dificuldade em aceitar a palavra, ainda que você não concorde.
mas você aceita, porque Deus é que está falando e você entende que Ele tem a palavra final e que Ele sabe todas as coisas. Foi por isso que Ele deixou a Bíblia, que é o manual do ser humano. Ele é o Criador e o Criador deixou o manual da sua criatura, como Ele entende que a vida nossa será muito mais fácil, muito mais leve se nós conduzirmos de acordo com a palavra dele. Foi por isso, quando Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, isso significa o quê? É quando você adapta a sua vida à palavra dele, irmão. Não pense que é outra coisa. Porque todas as vezes que a nossa vida está pesada, é porque nós não estamos levando o fardo de Jesus. Porque nós não conhecemos o suficiente para levar o fardo dele. Tá bom? Então, nessa matéria que fala sobre os atributos de Deus, fica muito fácil para você se aprofundar, para você conhecer. Não é que nós iremos conhecer Deus aqui na sua plenitude, na sua totalidade, porque eu não tenho capacidade para isso, né? Mas nós vamos pelo menos entender um pouquinho do Deus da Bíblia, do Deus que a Bíblia nos apresenta, e a própria Bíblia afirma, ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Entenda, a Bíblia não está te convencendo a caminhar com Deus. A Bíblia não está te convencendo a aceitar quem Deus é. Ela está apenas nos apresentando, mostrando quem Ele é. Aí, se nós decidirmos andar com Ele, a gente precisa fazer algumas mudanças nas nossas vidas para que se encaixe dentro dos princípios dele. Lembra quando Abraão começou a caminhar com Deus? O que é que Deus disse para ele? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A ideia era o seguinte, vá se consertando. Anda comigo, Abraão, que você vai longe. É isso que Deus estava falando para ele. Na última aula, nós ainda falamos aqui, nós paramos aqui, fechamos aqui. Deus é Espírito. Nós estávamos falando, esse tópico aqui, esse aqui, olha, o ser Deus, a natureza de Deus. E dentro da natureza de Deus, para ficar mais fácil o nosso entendimento, nós separamos alguns tópicos. O primeiro foi a natureza de Deus, o primeiro foi Deus é infinito, o segundo foi esse aqui, Deus é Espírito, quando Jesus foi quem afirmou, dizendo que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a gente começa essa aula a partir de agora. Deus é pessoal, ok? Quando nós falamos que Deus é pessoal, isso significa que Deus tem vontade, que Deus tem mente, que Deus tem inteligência, que Deus possui razão, que Deus possui autoconsciência, que Deus possui individualidade e Ele possui também autodeterminação. Por isso, todos esses movimentos, todas essas seitas que a gente vê por aí afirmando que Deus é uma força, ou não, para mim Deus é uma energia, eles estão totalmente fora da Bíblia. Que a Bíblia, em nenhum momento, nem se você pegar, fazer uma leitura investigativa de Gênesis ao livro de Apocalipse, você não vai ver em nenhum momento a Bíblia apresentando Deus como força ou como energia, mas sempre apresentando como um ser, tá bom? Então é por isso que nós estamos tratando aqui de o ser de Deus, amém? O outro tópico é esse aqui, olha, Deus é puro, Deus é santo. Aí nós temos essa referência de Levíticos capítulo 11, versículo 44, que diz que Deus é santo e ele fala, sede vós também santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E isso significa o quê? Que Deus ele é essencialmente santo na sua natureza, ele é essencialmente puro. Deus não faz esforço para ser puro, porque ele já o é por natureza. Isso faz parte dele. Ou seja, em Deus não existe maldade, em Deus não existe mal. Pastor, e quando a Bíblia fala que Deus irou-se, até a ira de Deus é santa. O que é então uma ira santa? Uma ira santa é aquela que não te faz pecar. Uma ira santa é aquela que não te faz errar. Tá? Para você que não sabia o que é a ira santa, quando a gente fala assim, não, que até o homem tem a ira santa, pastor. Não, a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todas as vezes que nós nos iramos e a gente toma uma ação baseada na nossa ira, a gente comete erro, a gente comete pecado. E é por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Deus nos permitiu irar, porque Ele entende que somos seres humanos,
mas ele não nos permitiu pecar. Pastor, e como que eu me controlo, já que eu estou irado e eu não vou pecar? Aí isso vai falar de inteligência emocional, para você controlar, ou seja, a Bíblia chama de domínio próprio, mas a neurociência chama de inteligência emocional, tá bom? Então o que você precisa entender? Que em Deus é bondade. Pastor, então aquele papo, olha, eu estou doente, foi Deus que me botou essa doença. Isso é papo de pessoas que não entenderam quem é Deus. Um Deus santo, um Deus bom não põe doença em ninguém. Me mostra um fato na Bíblia, aonde mostra que Deus pôs doença em alguém. Muitos talvez aqui vai dizer, e Jó? Deus não pôs doença em Jó, irmãos. Leia a história de Jó direito. Tem um episódio no Novo Testamento que Jesus vai passando com seus discípulos e há um cego de nascença no caminho de Jesus. Aí os discípulos olham para o cego e fazem a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque as pessoas até aquele momento tinham a concepção que se você estivesse enfermo, se você estivesse doente, era porque você tinha pecado e Deus tinha colocado uma doença em você como castigo. Eu quero dizer que Deus ele não castiga as pessoas, mas nós recebemos o que acontece conosco na maioria das vezes quando nós andamos em desobediência à palavra de Deus. A gente abre brecha para o inimigo trabalhar na nossa vida e o inimigo trabalhando na nossa vida pelas brechas que nós abrimos, ele tem ali legalidade, né, para colocar alguma enfermidade, para fazer você passar por algum tipo de problema. O que fazer então? Não dê legalidade. E entenda que Deus é santo. Então se você está aí com alguma enfermidade, entenda, essa enfermidade não foi Deus que colocou, então você não precisa aceitar. Porque a partir do momento que você tem uma doença, que você tem uma enfermidade, você pensa consigo, não, essa enfermidade foi Deus que colocou, então pare de tomar remédio, irmãos. Porque se Deus coloca a enfermidade em alguém e a pessoa vai tomar remédio e a pessoa procura os médicos, essa pessoa está em rebelião contra a vontade de Deus, já que ela entendeu que a vontade de Deus é que ela fique doente. Eu acredito, pelo que a Bíblia me mostra, que Deus é o Deus que nos sara. Eu acredito no versículo que diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Eu acredito no versículo que diz que eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, eu não aceito nenhum tipo de doença, de enfermidade como tendo sido vinda da parte de Deus. Amém? Se você aceita, aí é contigo, viu? E se você já ensinou isso para as pessoas, ensine agora da forma correta. Por favor, que as pessoas merecem saber a verdade. Tem pessoas aí, talvez você conheça alguém sofrendo com doenças, sofrendo com enfermidades, achando que foi Deus que colocou, e elas nunca se revoltam, nunca procuram a cura. Mas a Bíblia diz que Ele é o Deus que nos cura. Então nós vamos falar agora sobre os atributos de Deus. O que são atributos? Qualidades. O ser humano também tem qualidades, ou seja, o ser humano tem o quê? Atributos. E nós vamos ver aqui os atributos de Deus. Tá bom, querido? Olha só, e eles estão em duas classes aqui, classificados, em duas classificações. Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis, ok? Vamos lá. Atributos incomunicáveis. Estas são aquelas qualidades que só Deus tem. Tá? Então, você pode colocar isso. Se você tiver com a apostila, para que fique mais fácil, para que você entenda, coloca assim, atributos únicos de Deus. Atributos incompartilháveis, que só Deus possui. Anjos não possui, demônios não possuem. Esses que nós vamos falar agora, eles são únicos de Deus. Então são essas qualidades que só Deus tem. Beleza? Amém? Então a primeira é, Deus é o quê? Deus é eterno. Salmo 90. Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então Deus é eterno.
Isso significa que Deus ele não foi criado. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, Paulo diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. O único que possui imortalidade, é o único que não morre. Ou seja, anjos podem deixar de existir. Demônios podem deixar de existir. Às vezes a gente pensa que os anjos são eternos. Eles são criaturas celestiais. Às vezes a gente pensa que demônios também são eternos. Mas de acordo com o apóstolo Paulo, ele está afirmando que o único que possui imortalidade, que não é capaz de morrer nunca, jamais, é Deus. Ok, irmão? Ele é sem começo e sem fim. Entende isso? Deus não tem começo e Deus não tem fim. Deus é autônomo. Deus é independente. Deus ele não precisa de nada para existir e nem para se satisfazer. Vamos ler aqui, querido, Atos. Essa matéria é muito boa, viu? Atos capítulo 17. Você vai aprender muito aqui se você ficar ligado. Se você prestar atenção, irmãos, olha, preste atenção, por favor. Atos 17, depois reveja essa aula que vale a pena você saber disso. Atos 17, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, nem como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus não tem necessidade que alguém seja capaz de suprir. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Agora, por que Deus nos escolheu para servi-lo, já que ele não necessita de nada? Porque Deus ele se alegra no bom serviço das suas criaturas que somos nós. Deus tem prazer em ver o nosso crescimento. Deus tem prazer em ver o nosso desenvolvimento. Somos criatura dele e ele se agrada que nós o sirvamos. Isaías 43, versículo 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Amém, querido? Olha só o que Paulo diz aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versos de 11 ao 12, diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperávamos em Cristo. Então Deus nos formou com esse propósito, mas ele não necessita. Você já viu uma frase que as pessoas compartilhavam muito? Deus sem você continua sendo Deus e você sem Deus é o quê? Essa é uma grande verdade. Deus continua sendo Deus. Então no dia que você achar assim, eu não vou cumprir o propósito de Deus e o céu vai ficar em desfalque. Não vai não. Não vai não, Deus vai levantar outro. Às vezes Deus te criou com um chamado ministerial. Às vezes Deus te criou com um propósito. Mas se você não quiser cumprir, tá tudo bem, Deus vai colocar outro. Não tem problema. Não tem problema. O problema é só seu, se você quer resistir a Deus. Tá bom? Então, Deus sendo eterno, ele percebe o tempo com igual realismo. Para ele é sempre presente, não tem passado e nem futuro. Entende isso? Porque Deus ele não está no ontem e não estará no amanhã. Deus está no agora, sempre. Para Deus tudo é a mesma coisa. Ele não está preso na cronologia. O relógio Cronos não funciona para Deus. Essa cronologia de time, de tempo, ela não funciona para Deus. Deus não atua nessa atmosfera. Isso é coisa nossa, tá bom? É coisa de homens. Olha só, querido, Salmo 90, mais uma vez aqui. Salmo 90, versículo 4 diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tanto faz, Deus está no futuro, tanto faz como tanto fez para Deus.
Por isso que quando Jesus fala assim, olha, está consumado, ele já tinha concluído todo o plano de salvação. É por isso que lá em Gênesis a Bíblia diz que quando Deus descansou, ele descansou de todas as coisas que havia criado, de tudo. Até da morte de Jesus, Deus já havia descansado. Para Deus já estava completo. Como assim, pastor? Lá no livro de Apocalipse vai dizer o quê? Que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deixa eu ler aqui Apocalipse 4, versículo 11, diz assim, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém, queridos? Então eu li aqui para você. E aqui. Agora vamos ver o que Pedro diz. 1 Pedro 3, 8. 1 Pedro 3,8. Cadê o Pedrão? 1 Pedro 3,8 diz assim, Finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos, humilde. Acho que está errada essa referência. A 2 Pedro, irmão. Desculpa aí. 2 Pedro 3,8. Todavia, há uma coisa, amados, que não devemos nos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Tá bom? Então, fica tranquilo. Tá demorando. Para Deus não está. E felizmente a coisa acontece no tempo de Deus. Então, vamos lá para uma outra qualidade de Deus, um atributo que só Deus tem. Deus é imutável. Deus é imutável. Salmos 102. A gente lê bastante Bíblia aqui nessas aulas, né? Salmo 102, versículo 25 ao 27, que diz assim, Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupas as mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Então, Deus, ele não muda. Vamos ver aqui o nosso amigo profeta Isaías 46, Isaías 46, versículo de 9 a 11. Que diz assim, Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também eu o executarei. O que ele diz, ele faz. E pronto, ele é invariável. Em Deus não há variação nem sombra de dúvida. Deus, ele não pode ser diferente da sua essência. Ele não é diferente da sua essência. Ele é como se ele falasse, eu sou o que sou. Isso é que está lá na Bíblia. Ele fala para Moisés, eu sou o que sou. E pronto, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele fala isso, ou seja, o caráter de Deus não muda. Agora, o que é que nós, pastor? Então, por que a Bíblia diz, vamos tirar essa dúvida, por que a Bíblia diz que Deus se arrependeu? Lá em Gênesis, quando Deus vai mandar o dilúvio, fala assim, arrependeu-se o Senhor Deus de haver criado o homem. Aí lá mais na frente tem um outro texto, fala, e o Senhor se arrependeu. Aí lá na frente vem Moisés no livro de Números e diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, aparentemente, para quem não entende, aqui há uma contradição. Não é verdade? Vamos ler então aqui esses versículos, pelo menos alguns deles. Gênesis 6:6, olha o que diz Gênesis 6:6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Agora vamos lá para o livro de Jonas. Eu já sei a passagem, mas eu gostaria de ler aqui para você. Jonas é tão pequenininho, né? Fica até mais difícil de achar. Mas vamos lá. Jonas,
capítulo 3, Jonas 3, do 3 ao 10, né? Vamos lá, Jonas 3. Vamos ver o 10. Olha só, vou ler direto o 10, tá bom, irmãos? Viu Deus o que fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. Então, esses dois textos é o suficiente para a gente começar aqui uma boa conversa, um bom bate-papo. Você, o que você acha? Deus muda de ideia ou não muda? Deus é imutável, que nós estamos afirmando que esse atributo é imutável de Deus. Como em um texto a Bíblia está dizendo que Deus se arrependeu do bem, se arrependeu de ter criado o homem. Lá no livro de Jonas, Deus ia destruir, e aí Deus viu que o povo se converteu e Deus se arrependeu de destruir. Ou seja, se ele diz, eu sou o que sou, eu não mudo, de eternidade em eternidade eu sou Deus. E aí, tá curioso para entender? Então vamos lá, olha só. Vou marcar aqui de verde para que você fique em destaque. O caráter de Deus não muda, nunca, jamais, ok? É isso que é ser imutável, o caráter de Deus não muda. Agora, o procedimento de Deus com as pessoas pode mudar. O caráter não muda, a essência, mas as ações sim, o procedimento de Deus para conosco, porque todas as promessas de Deus, elas são o quê, irmãos? Condicionadas. Entenda isso, o amor é incondicional, o amor de Deus, mas as promessas são condicionadas. É diferente, ou seja, o amor de Deus é independente do que a gente faça. As promessas de Deus, para que se cumpra, a gente precisa cumprir algumas coisas que Deus pede. Amém? Olha só, mas tudo isso que para nós parece mudança, já estava previsto no conselho da sua vontade. Deus já sabia o que iria acontecer. Deus já sabia que o povo de Nínive iria se converter, por isso que ele enviou Jonas. Entende isso? Ou seja, desde toda a eternidade, pelo sapientíssimo e santíssimo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo o que acontece. Vou destacar essa frase até aqui, olha. Vamos lá. Desde toda a eternidade, pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo o que acontece. Porém, de modo tal que nem é Deus o autor do pecado, nem se faz violência à vontade das criaturas, nem é tirada a nossa liberdade ou contingência das causas secundárias. Antes elas são o quê? Estabelecidas. Queridos, Deus ele estabeleceu a ordem no universo de tal forma que ele sabe tudo o que acontece e nos deixou livre para escolhermos. Deus ele não nos força a fazer nada. Olha só, esse texto de Gênesis, Êxodo, esses textos aqui que mostram que Deus aparentemente se arrependeu, parece mostrar que Deus muda de ideia, que Deus se arrepende, ok? Sim, parece. É isso que a gente fala, é isso que dá a entender. Agora, pastor G, o que é então? Mas não é isso que acontece, querido. Esses textos, eles mostram a atitude de Deus diante da situação que existe naquele momento. O autor do livro, o autor bíblico, ele não está sondando o secreto conselho de Deus, os seus decretos. Ele estava vendo a situação no momento que estava acontecendo naquele instante. Entendeu isso? Ou seja, qual era a situação? Pecado, pecado, pecado. Então Deus disse, vou destruir. A situação se inverte, o povo se converte, o povo busca, o povo ora, faz jejum e Deus fala, não vou mais destruir. É isso que está acontecendo. Então o escritor da Bíblia, ele está vendo o acontecimento,
aqui e agora, lá na época dele, ok? Ele não está sondando todo o conselho de Deus, porque Deus ele é imutável. Porque o castigo é, se você pecar, você vai morrer. Se você viver em santidade, você vai para a glória, você vai para a eternidade. Então, entende isso, que a promessa de escape é isso. Então aqui, olha, o autor ele usa uma linguagem chamada, eu vou sublinhar aqui de outra cor, antropomórfica. Aí existe uma palavra grega que a gente chama de antropomorfismo. E através dessa palavra, nós atribuímos qualidades a Deus, qualidades humanas, para que a gente possa entender. Então isso é mais uma poesia hebraica, quando ele usa o termo Deus se arrependeu. Ele usou uma forma, fazendo recurso dessa palavra antropomórfica, que nos permite atribuir características humanas a Deus. Isso é, aqui ó, para fazer o ser humano entender Deus, entender como Deus se sentia com a rebeldia das pessoas naquele momento, ok? Textos assim não podem ser interpretados de forma literal, como também as seguintes passagens. Êxodo 33, versículo 20. Vamos dar uma olhada aqui em Êxodo 33, versículo 20. Olha o que diz aqui, olha. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ok? Outro texto aqui, olha, Deuteronômio 8:3. Depois eu vou juntar tudo e explico tudo aqui. Deuteronômio 8:3. Diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome, é isso mesmo? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca viverá o homem. Amém, querido? Ficou claro isso aí? Se não tiver ficado claro para você, quando essa aula terminar, você volta aqui na aula, veja esse trecho novamente, veja os minutos aí, marque para que você entenda isso. Tá bom? Outro atributo único de Deus, exclusivo de Deus. Não é dessa cor aqui, vamos lá. Deus, ele é onisciente, ok? Vamos lá no livro de Jó, capítulo 37, Jó 37. Versículo 16, 37, 16, diz assim: tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, ou seja, Deus, ele é perfeito em conhecimento. Vamos ler mais esse texto aqui do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 15, verso de número 3. Provérbios 15, 3, diz assim a palavra: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus, ele é onisciente, ok? Ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo, ou seja, ele sabe o que está acontecendo aqui agora, ele sabe o que está acontecendo aí onde você está, ele sabe o que está acontecendo lá no Afeganistão, ele sabe o que está acontecendo lá no Japão, ele conhece, tem ciência de todas as coisas ao mesmo tempo. Esse teólogo por nome Dodge explica como isso se dá. Ele diz o seguinte: conhecemos as coisas sucessivamente, como elas se nos apresentam, e quando passamos inferencialmente do conhecimento para o antes desconhecido, né? Então nós conhecemos agora, o agora, sempre a gente vai conhecendo. Deus conhece todas as coisas eternamente por uma intuição direta e toda compreensiva. Nosso conhecimento é dependente. O conhecimento de Deus é independente. O nosso é fragmentário. O de Deus é totalmente completo, ok? Então Deus é bem diferente do ser humano. Os demônios também não têm esses atributos aqui, ninguém, nem anjo.
Outro atributo, querido, Deus é onipotente, ok? Ele faz acontecer tudo o que quer. Vou citar só um versículo para você. Agindo Deus, quem o impedirá? Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então fica tranquilo, porque Deus ele tem todo o poder, ele é o onipotente, e agindo ele, quem impedirá, irmãos? Quem pode interferir no agir sobrenatural de Deus? Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Amém? E Deus é o quê? Onipresente. Isto significa que Deus está presente em toda parte. Amém? O Salmo 139 é quando Davi fala assim, olha, para onde me ausentarei do teu espírito? Aí ele fala, se eu subo o céu, tu estás. Se eu estou no mais profundo abismo, tu também estás. Ou seja, ele te enxerga em todo tempo, em todo lugar. É exatamente isso. Ele está presente em toda parte. Amém ou não? O ser humano não pode se esconder de Deus, pois já vimos que ele é onisciente, sabe todas as coisas, e vemos aqui agora que ele é onipresente. Sua presença enche todos os lugares. Para Deus não existe dimensões espaciais, ok? Ficou claro agora? Nós já falamos sobre isso em outras matérias. O bom é que você vai vivendo, é por isso que quando você terminar o curso, você sabe muita coisa. E com a onipresença de Deus, nós encerramos essa parte dos atributos exclusivos, né, de Deus. Agora nós vamos falar aqui, olha, de atributos comunicáveis, atributos compartilháveis de Deus. Aí isso aqui tem alguns que nós temos, tá bom? Essas qualidades de Deus as pessoas também podem ter em grau, lógico, em menor grau. São qualidades são qualidades de Deus que somos exortados a desenvolver ou a imitar. Primeira coisa, essa qualidade, santidade. Deus é santo? É. O ser humano pode ser santo? Pode. Porque a Bíblia diz, sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Ou seja, a pureza de Deus é elevada a um grau infinito. A nossa a um grau finito, ok? Mas nós, como servos de Deus, somos chamados também para sermos o quê? Santos. Para desenvolvermos uma vida de santidade, irmãos. Aqui Deus já começa o que diferencia Deus do ser humano? Esses atributos exclusivos dele, porque senão, se nós tivéssemos também, para que a gente ia precisar de Deus? Então, até os atributos que Deus compartilha conosco, nós temos em grau menor. Amém? Mas nós também podemos desenvolver uma vida de santidade. E exatamente quando a gente fala santo, é separado. É não praticar o pecado, é não praticar o erro. E isso é importante. Isso é bom que a gente entenda isso. Olha, então nós temos todas essas referências, irmãos. Eu não vou ler porque senão a gente vai levar muito tempo aqui da aula, mas você pode ler aí na sua casa esses versículos para te ajudar. Ok? Deus é o quê? Justiça. Quero ler aqui esse texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Eis a rocha. Olha que versículo lindo. Suas obras são perfeitas. Tudo que Deus faz é perfeito. Ah, não, pastor, mas eu não estou com minha vida perfeita. Não está, porque não está vivendo o que Deus quer que você viva. Mas Deus, ele não erra. Dá para entender isso, irmãos queridos? Que Deus não erra, que ele nunca errou e nem vai errar. Tem gente que está pensando que Deus ficou gaga com o passar dos anos. Está achando que Deus é um velhinho sentado no trono com a barba lá nos pés, que não sabe mais, que não está mais enxergando direito, que não está mais pensando direito. Não, Deus é sempre justo, ele é perfeito, ele não erra nas suas escolhas, ele não erra nos seus caminhos. Se está dando errado uma escolha que você fez achando que era uma escolha de Deus, quem está errando é você, dentro da escolha que você fez. E, pastor, então quer dizer que não era de Deus? É de Deus, sim.
Se Deus mostrou para você que era, então é. Mas você que não está sabendo se adaptar para viver o que Deus tinha para você viver, para a gente viver. E nós precisamos ter a consciência disso, porque é muito fácil a gente tirar as nossas culpas e jogar em Deus. Mas Deuteronômio diz o quê? Eis a rocha, suas obras são o quê? Perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e ele também é reto. Vamos ver o que Paulo diz aqui no livro de Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 25 ao 26. Diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você entende isso? Por que Deus não fez questão dos pecados que nós havíamos cometido, porque ele é justo e ele é justificador. Ele estava tendo em vista, irmão, a própria justiça dele. Não é porque nós fomos bons, não, pastor, eu fui bonzinho e Deus me perdoou. Irmão, nós merecemos o inferno. Se você acha que você merece o céu, você está enganado. Nós merecemos ir para o inferno. Pelo jeito que a gente é, pelo jeito que a gente vive. Mas pela graça e justiça de Deus, em Cristo Jesus, Ele escolheu nos abrir a porta da eternidade. Ele escolheu nos abrir a porta do céu. Amém? Ou você achou que você era perfeito? Não, eu sou tão bom, pastor, olha, eu sou tão bom e Deus quer me levar para o céu. Inocente. Efésios capítulo 6, versículo 14, diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, Deus é justo, você também pode vestir a couraça da justiça, você também pode ser justo, julgar as coisas de maneira igual, olhando principalmente a justiça de Deus na sua vida. É isso que a Bíblia está nos exortando para sermos, para vivermos. Vamos ler também Filipenses capítulo 1, versículo a partir do 9, Filipenses 1, a partir do 9, diz assim: e também faço esta oração, para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ok, irmão? Essa justiça, entenda, não é muitas vezes exercer a justiça em relação ao castigo, mas é exercer a justiça em relação à misericórdia. Deus exerceu a sua justiça em relação à misericórdia, porque ele olhou e viu que nós não tínhamos condições de pagar a dívida. Mas ele poderia ser justo, né? Se fosse ser humano, não, vou ser justo e vou cobrar paga de qualquer jeito. Aí Deus exerceu a justiça em misericórdia. Qual que foi? Eu reconheço que ele não dá conta de pagar. Então, para que eu seja justo, eu vou pagar no lugar dele. Isso é justiça e misericórdia. Deus é o quê, irmãos? Amor. Literalmente, 1 João 4,8 diz que Deus é amor. O ser humano ama, mas o homem não é amor. O amor é Deus e o homem pode amar. Deus é amor e manifesta isso em sua bondade e na sua misericórdia. E nós, como servos de Deus, também podemos desenvolver cada dia mais o amor, aconselhando. Nós somos aconselhados em amar. Mateus 22 vai falar o quê? Amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos. E detalhe, nós não somos chamados para amar apenas os nossos amigos, nós não somos chamados para amar apenas as pessoas que nos fazem bem, mas amar até os inimigos, porque Deus, o amor incondicional de Deus é para com os inimigos também. E é esse amor que Deus nos chama. Amar o inimigo é dar a oportunidade para que ele mude a sua vida, irmãos. Foi isso que Deus fez. O amor de Deus, quando nós éramos ainda pecadores, ele abriu o caminho e falou: se você quiser, você pode passar. Esse é o amor de Deus. É nos provendo o meio para transformar a nossa vida. Deus é sabedoria. Deus, ele é perfeito em quê? Em sabedoria. E nós, seus servos, também somos exortados o quê? A buscar sabedoria. Tiago disse o quê? Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá.
Então, se nós não temos sabedoria, podemos sim, devemos pedir essa sabedoria a Deus. Deus é fidelidade. Ele é perfeito em sua fidelidade. Nós já lemos aqui alguns textos, eu não vou ler mais, né, para a gente avançar aqui. Mas nós também somos chamados para sermos o quê? Fiéis. Eu vou ler aqui, Efésios 4, 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo. Quando você mente, você está sendo infiel. E a Bíblia nos diz: deixe a mentira e fale a verdade com o seu próximo. Isso é fidelidade. Amém? Além de nos tornarmos filhos da luz. Olha só, vou ler aqui também Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos de 9 ao 10, Paulo diz assim: não mintais uns aos outros. Mais uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então vamos parar com a mentira, amém? Ah não, mas a mentira ela é leve, essa mentira aqui não prejudica. Prejudica. Essa mentira te faz errar contra Deus. Deus é o quê, querido? Bom. Lucas 18, 19. O cara chega para Jesus e fala para Jesus: bom mestre. Aí Jesus diz: não, eu não sou bom, só existe um que é bom e esse é Deus. Deus ele é perfeito na sua bondade, mas nós somos também chamados para sermos bons. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem a alguém, você está liberado, você está autorizado, você está convidado para fazer a bondade. Amém, querido? Então, se você tiver a oportunidade de fazer bem a alguém, faça, porque Deus é bom. Olha só, vamos atentar nisso aqui, querido, sobre a questão da misericórdia. Vamos ver o seguinte: misericórdia, graça e paciência. Misericórdia, graça e paciência. Essas qualidades podem ser aspectos também particulares da bondade de Deus, ok? O que é misericórdia, pastor G? A gente fala tanto em misericórdia. Misericórdia é a bondade de Deus para com os angustiados. Misericórdia é quando você erra e Deus não te castiga e você não recebe, né, a atribuição na medida da sua infração. Isso é o que? Misericórdia. Quando Deus teve misericórdia, nós estávamos a caminhos do inferno. Deus teve misericórdia e colocou Jesus no nosso caminho, como um ponte para o céu. Caminho de volta para Deus. Isso é o quê? A misericórdia. Misericórdia é quando o seu filho merece apanhar e você não bate. Isso é misericórdia. Entende? Então, aqui acredito que todos nós somos pais ou mães. Então é isso. Misericórdia é quando seu filho faz algo que você tem a vontade de bater e você não bate. Você foi misericordioso com ele. Isso é misericórdia. É isso que Deus faz. A gente erra tanto e Deus não nos bate. Deus foi o quê? Misericordioso. E o que é graça, pastor G? Graça é a bondade de Deus para com os que mereciam o castigo. O que nós precisamos entender? Que a misericórdia e a graça sempre vão trabalhar juntas. A graça de Deus fez a misericórdia entrar em ação, porque a pessoa merecia castigo e ele não. Ele foi bom. E o que é a paciência de Deus? Paciência é a bondade de Deus quando tira a punição dos que merecem, ok? Devemos, pois, imitar a misericórdia, a graça e a paciência do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Olha só, queridos, Mateus 5, Sermão da Montanha aqui, vamos lá. Mateus 5, versículo 7. Diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quando você é misericordioso com alguém,
você alcança misericórdia. Amém? Então Deus é um Deus de paz ou ordem. Deus é um Deus da paz e nós, seus servos, também somos chamados para termos paz. Mateus 5, 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus, então essa é uma qualidade que nós precisamos desenvolver a cada dia. O ambiente está pegando fogo, a gente chega e apazigua. Ou seja, não é colocar lenha na fogueira, é apagar o fogo, é apagar o incêndio. Jesus chamou de pacificadores e Jesus disse que nós seríamos chamados de filhos de Deus quando nos tornarmos pessoas pacificadoras. Tem uma outra passagem que fala assim, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Deus não contende, não é um Deus de contenda, de briga. Deus não briga, irmãos. Por isso que Deus é um Deus o quê? De paz. Onde há o Espírito de Deus, há paz. Nós precisamos buscar essa paz. E como é difícil, né? A gente busca paz no trabalho, a gente busca paz dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Como é difícil a gente buscar essa paz. Como é difícil a gente ser pacificador dentro do nosso ambiente. Mas é lá que nós precisamos, de fato, também exercer. Irmão, é difícil, sabe? Mas é possível, senão Deus não nos mandaria fazer. Se Ele está dizendo que a gente pode buscar a paz, que nós devemos ser pacificadores, Ele sabe da nossa capacidade de desenvolvimento para alcançar determinada coisa. Por isso que Ele nos manda. Amém? Deus é um Deus o quê? Zeloso, querido. Eu quero ler esse texto aqui para você. Olha só, Êxodo 34, 14 diz assim: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, Deus zeloso. E nós também podemos nos tornar pessoas zelosas. Em que, pastor G? Vamos lá para a Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 diz assim: porque zelo por vós, Paulo falando, tá? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, para pura a um só esposo que é Cristo. Então, a gente precisa zelar pela obra de Deus. E aqui Paulo está zelando pelos irmãos, zelar um pelo outro. Amém? Cuidar, zelo é cuidado, é o marido zelar pela esposa, é a esposa zelar pelo marido, é o pastor zelar pelas ovelhas, são as ovelhas zelarem pelo pastor. É mútuo essa questão, ela precisa ser mútuo, e isso nos assemelha também. E aquilo que eu falei, Deus também se ira. Deus se ira contra o quê? Deus se ira contra o pecado. Todas as iras de Deus é contra o pecado. Aí, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda piedade e imperfeição dos homens que mudaram a verdade em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. E nós, como servos de Deus, também devemos odiar o pecado. Jeremias diz o quê? Para de reclamar do outros. Ele diz assim, olha, se alguém se queixa, queixe-se dos seus próprios pecados. Odeia o pecado, irmãos. Odeia permanecer no erro, odeia permanecer fazendo a coisa errada, odeia continuar mentindo, odeia continuar fumando, odeia continuar bebendo, odeia permanecer nas drogas. Você tem que odiar para isso se você faz isso. Se você está preso em algum vício, olha para esse vício e odeia o vício. Odeia aquilo que te afasta de Deus. Amém? Odeia o pecado. É isso que Deus nos ensina, querido. E Deus é o quê? Perfeito, né? Deuteronômio 32:4 é o texto que nós já lemos. Diz lá o quê? Que Deus ele é perfeito. Jesus também disse a mesma coisa aqui, olha. Mateus 5, versículo 48. Mateus 5, 48, Jesus diz assim: portanto, sede vós perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus é perfeito em grau infinito, lembre sempre disso. O ser humano pode ser perfeito em grau finito, Deus no grau infinito. E nós somos exortados também a buscar a perfeição em Deus. Quero ler aqui para você também, segundo aos Coríntios, capítulo 13, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então a palavra é aperfeiçoai-vos, vai se aperfeiçoando a cada dia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que a Bíblia está falando, amado, em relação a isso, sobre essa perfeição. Por exemplo, digamos que hoje você é uma pessoa viciada no cigarro, ou viciado na mentira, você mente demais. É comum para você mentir, mas aí você tomou uma decisão e fala: a partir de hoje eu vou parar de mentir. Então você está o quê? Se aperfeiçoando, porque você já largou uma coisa errada que você fazia. Não, digamos que você gosta muito de tomar uma cervejinha, toma demais e serve a Deus. E aí você decide parar de beber, você decide parar de fumar, você está se aperfeiçoando. É isso que a Bíblia está dizendo, aperfeiçoai-vos. Ou seja, a coisa errada que eu faço hoje, amanhã já não farei mais. A coisa errada que eu fiz ontem, hoje eu não vou fazer mais. Eu estou me aperfeiçoando a cada dia. Cada dia você vai se aperfeiçoando, cada dia você vai se melhorando. Você é uma pessoa que tem, sabe? É quando nós começamos a corrigir as nossas vidas. Amém? Isso é a perfeição que a Bíblia está falando aqui. Tá bom, querido? Ficou claro isso para você? Legal, né? Olha, quero te pedir o seguinte, antes de você sair, dá um like nessa aula, comenta lá alguma coisa, fala amém, glória a Deus, pelo menos isso, irmão, lá embaixo do vídeo, para você ajudar o nosso canal a crescer, irmãos, em nome de Jesus. Olha só, querido, na próxima aula, nós iremos começar aqui, ó. Os nomes de Deus, tá bom? Muito legal essa parte, então nós vamos começar a partir daqui. Tá bom, querido? Olha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que você reveja essa aula. E a minha oração é para que, de fato, essa aula tenha abençoado muito a você. Tá? Que você decida, de fato, viver e buscar esses atributos, desenvolver os atributos comunicáveis, desenvolver os atributos compartilháveis, aquele que Deus compartilha conosco, aquele que Deus compartilha com você. Amém, querido? Em nome de Jesus. Irmãos, quero te pedir também mais uma coisinha. Divulga o nosso curso, convida pessoas, irmão. Fala, olha, caiu aqui o microfone. Peraí. Vamos lá. Você fala assim, olha, eu estou fazendo um curso assim, irmãos. Influencia alguém para aprender. Traga alguém para o reino. Você não está sendo abençoado? Então, querido, traga mais alguém, traga mais um amigo, traga mais um familiar, ou irmão da igreja, pode ser de outro ministério. Mostra para ele que isso está te fazendo bem. Mostre que você está aprendendo, mostre que você está crescendo. E traga essa pessoa, tá bom? Divulga o nosso site, acessa lá o nosso site, institutobiblico.com.br, tem notícia nova todos os dias. Sabe, todos os dias tem notícia do meio gospel, notícias seculares, lá tem estudos da palavra no nosso site. Só acessar o site que você vai ver as notícias lá, vai poder se atualizar também, estudar algumas coisas, tá bom? Então manda o nosso site aí para os seus amigos, nos grupos, ajuda a divulgar, isso é fazer também a obra de Deus. Se você não notou aí o site, é institutobiblico.com.br. Se não der para anotar, me pede no WhatsApp que eu vou te mandar com o maior prazer para você divulgar. E eu estou convidando você também para o curso que nós iremos lançar agora nos próximos dias, que é o curso Liderança Espiritual. Querido, olha, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. O curso vai ter um único pagamento, tá? Você vai pagar apenas uma vez, vai ter acesso nesse curso por um ano inteiro. Esse curso não vai ser aqui, dessa forma que você está vendo mas vai ser por uma outra plataforma e que tem aplicativo, que você pode instalar o aplicativo no celular também e ver as aulas em qualquer horário, em qualquer momento. Então, ajuda a divulgar e entre.
Tá bom? Olha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Tá bom, queridão? Fica firme, fica com Jesus. Não esquece aí de dar o seu like, não esquece de compartilhar, de comentar. Diga pelo menos glória a Deus abaixo do vídeo que já tá bom demais. Você já nos ajuda, tá bom? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, por favor.